Bom, manos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos abordar sobre o boss e o choque, que geralmente nós podemos defini-lo como então, de o conteúdo que eu preparei aqui alguma coisa, deixa eu só me encontrar. Ok, ok. Yeah. Essa aula nós vamos abordar sobre o boss e o choque. O boss é break of structure, que é quebra de estrutura. Quebra de estrutura e continuação de tendência, bem dizer, apenas continuação de tendência. Deixa-me só. Quebra de estrutura, né? É como se fosse também continuação de tendência, tem mesmo um significado. Fora tão distante. É aqui, o boss, né? Refere-se a uma tendência significativa, refere-se a uma mudança significativa na tendência ou direção do mercado. Isso ocorre quando o preço ultrapassa um nível de suporte ou resistência importante, indicando que a dinâmica do mercado mudou. Se vocês derem conta, neste exemplo que está aqui do boss, este cá é o boss, é como se fosse o mercado a fazer tendência de alta. Quando o preço, o topo, o fundo, essa aqui é o fundo, né? Porque temos o topo aqui. Quando o fundo rompe o topo, isto que acontece é um boss, continuação de tendência. Isto nos dá a entender que o mercado continua de alta. E quando o preço faz a retração e não rompe o último fundo, o preço após fazer o boss nesta retração aqui não rompe o último fundo e acaba de novo fazendo o rompimento aqui na alta, que é o boss, indicando sempre tendência de alta. Este aqui é o boss, continuação de tendência. Em poucas palavras ou em palavras miúdas, é como se fosse não quebrar uma linha de tendência de alta. Se derem conta, a linha de tendência de alta está aqui, não pode quebrar esta zona. O preço só está fazendo sobe, desce, sobe, desce, sobe, mas não rompendo os topos. Quer dizer, aqui tem topos ascendentes, um topos acima do outro, tá vendo? Um topos acima do outro. Já no choque é apenas mudança de estrutura ou mudança de caráter. Choque, tá aqui, mudança de caráter. Quebra de reversão, mudança de tendência. A quebra de reversão ocorre quando o preço não respeita mais uma linha de tendência previamente estabelecida, indicando uma mudança importante na direção do mercado. Esse tipo de movimento é um sinal que a tendência anterior pode estar se esgotando e uma nova tendência pode estar se formando. Isto quer dizer que aqui nós encontramos o boss, sempre continuação de alta, tendência de alta, e aqui houve um rompimento no fundo. Como eu havia dito aqui, é como se fosse ter uma linha de tendência de alta, que o preço deve respeitar a linha, que também seria um suporte, assim dizer, né? Um suporte. É a mesma coisa que acontece aqui. Aqui tinha uma linha que o preço veio, quebrou. Esse aqui é o famoso choque, quebra de estrutura, mudança de caráter ou uma mudança de tendência, reversão de tendência. É isto que acontece. Depois o preço vem e faça mais um rompimento aqui. Se vocês derem conta, isto é que é a mudança de tendência. O preço está numa linha de tendência de alta, onde os fundos não são rompidos, onde temos fundo ascendente, um acima do outro, sempre rompendo apenas o topo. Aqui temos o boss, e quando o preço chega aqui, rompe o nosso fundo. Quando rompe o nosso fundo, isto forma-se o choque,
que é mudança de tendência. Mudança de tendência, quebra de reversão ocorre quando o preço não respeita mais uma linha de tendência. Isto quer dizer, após o preço não respeitar esta linha de tendência, após romper o último fundo, forma-se o choque e depois vai haver uma reversão e continuar rompendo o último fundo, que também aqui vai se formar o boss, porque já fez a reversão aqui, vai se formar o boss. Agora tenho mais um exemplo aqui que partilhei. Essa toda a imagem está disponível aqui. Deixei no nosso tópico estudo do nosso chat. Tá aqui, essa aqui é a que vamos pegar agora. Deixei aqui. Depois é só olharem, revisarem sempre o vídeo. O outro deixei mais ou menos aqui. Ok. Só para dizer que este exemplo que eu dei, isto acontece sempre em qualquer... Acontece no tempo gráfico que nós estivemos a visualizar. Nós podemos ter uma tendência em tempos menores e em tempos maiores acontecer algo menor. É como eu estou a dizer aqui. Em tempo menor ou em 15 minutos podemos ver acontecer isso. Isso que está aqui. Não, em 5 minutos nós podemos ver acontecer isso, que seria uma mudança de tendência. Nós vamos pensar que o preço está realmente a cair, enquanto que em 1 hora o preço só está a fazer uma pernada e depois retrair um pouco para continuar. Talvez isso tudo que aconteceu aqui pode estar em tempo maior, pode ser só algo, pode ser uma continuação. Nós podemos ver esse movimento acontecer aqui, tá vendo? Acontecer aqui praticamente, podemos ver este movimento acontecer aqui em cima, mas isso em tempo menor, que seria esse. Já em tempo maior seria só uma reversão básica, mas em breve vamos aprender como identificar isso e ver o ponto de entrada. Geralmente a nossa entrada seria aqui para continuar a tendência do time maior. O tempo maior é importante, o mercado respeita mais o tempo maior do que menor. Cá está outra imagem. Só para realçar mais sobre a diferença do boss e o choque. Como eu disse, o boss ele faz a continuação de tendência, continuar a tendência aqui. O boss está a continuar a minha tendência. Começou aqui, subiu, fez o fundo, fez o topo, quebrou o topo, fez o boss, que é continuar a tendência, fez o topo, fez o fundo, e esse fundo aqui conseguiu romper esse topo, quer dizer continuação. Esse topo houve uma retração, depois esse fundo conseguiu romper este topo. Isto veio acontecendo até este momento aqui, que este fundo rompeu o topo, mas após isso o topo estava muito forte, que rompeu o último fundo. E isso aqui é que acontece o choque, que é reversão. Após isso, este topo romper, após este topo romper, o nosso fundo mais recente, aqui vamos ver uma tendência já, porque após o topo romper o nosso fundo, ele se forma novo fundo cá se forma um novo fundo e o topo está aqui. O topo, isso já é descendente, ele está a descer, que é reversão de tendência. Aqui estamos na tendência de baixa. Ele vai formando este topo que rompe este fundo. Isso se forma já o boss, que é continuação, porque já houve a reversão, a mudança de tendência já houve aqui. Então quer dizer que na tendência de alta o preço deve respeitar o nosso fundo, não rompê-lo. Quando rompe,
é que é a famosa reversão de tendência. Na tendência de baixa, o preço deve respeitar o nosso topo. Se romper o nosso topo, é reversão de tendência que é para alta. Isto acontece aqui porque o preço rompeu o nosso fundo, mudou tendência para baixa. Vai indo respeitando, rompeu de novo o fundo, formando o topo descendente, que é descer. Após isso, o preço chegar aqui, fazendo o seu rompimento aqui, né? Este topo rompe, este fundo que rompe, só que depois este fundo rompe o topo anterior. E aqui que é o famoso choque também, que é também reversão de tendência. Após isso, o preço faz o seu topo, que depois vem formar o fundo, e este fundo rompe o topo anterior, que dá continuação, que é o famoso boss, sucessivamente. E geralmente isso só acontece quando o preço chega numa zona, num ponto de interesse em tempo maior. Isto que aconteceu aqui pode acontecer em tempo menor, mas é como se fosse a vela, chega, vem assim, sobe, 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 toca numa zona e depois desce. E quando desce vai formular aqui a famosa vela ou pavio. E provavelmente após dar acontecer este movimento, a próxima vela pode continuar tipo sendo de alta, isto que vai vir, e neste tempo menor vamos encontrar também uma zona de interesse aqui, onde vamos dar a nossa entrada. Isto vamos falar aqui na nossa zona de interesse, nós podemos encontrar aqui demanda, podemos encontrar FVG, em breve vamos falar dos modelos de entrada. E só para já, eu tenho aqui já os modelos de entrada, já todos salvos. No princípio das aulas eu mostrei como salvar essas cenas, gravar, né? Eu já tenho aqui o meu modelo de entrada, mas nós vamos aprender também isso muito em breve. E como havia dito, só para reaçar outra vez, vou dar um outro exemplo, vou ver aqui na mesa algumas cenas que eu tenho guardado aqui, capturado. Algo que pode estar mesmo a coincidir com o que eu estou a passar. Deixa eu ver onde é que eu posso mostrar. Deixa só a imagem abrir. A net está muito lenta. Eu acho que eu tenho isso aqui no Telegram. Deixa-me só fechar e abrir outra vez. Deixa aqui processar. Mas a rede está assim tão lenta. Único a usar 1 da manhã. Ou terminou? Vou só mostrar aqui, né? Nessa imagem, não sei se vão conseguir visualizar bem. Epa, não está mesmo. Deixa eu ver se consigo baixar. Ok, vai baixar mesmo. Vamos abrir aqui a imagem. Deixa-me baixar também outra imagem. Para me indo dando exemplo, para ser algo mais explícito. Não só mostrando exemplo naquele gráfico, mas neste também, no gráfico do Trade Views. Como a net está fraca, né? Tem que encontrar mesmo solução. Tá aqui, deixa eu abrir aqui. A primeira imagem que devo abrir acho que deve ser essa. Deixa eu beber um pouco de água. Como podem ver, esta imagem, só que aqui não vou conseguir usar as ferramentas, né? Deixa eu ver se consigo meter aqui. Funcionou. Deixa eu baixar aqui um pouco, porque eu
gosto mesmo de indicar ferramentas. Como podem ver, aqui o preço vem de uma tendência de alta. Como podem ver, meti embora outra ferramenta. Tá a ver? O preço vem fazendo essa tendência de alta. Quer dizer, o preço está a vir assim. Tá a ver? Tendência de alta. Ele está a respeitar a linha de tendência de alta. Esta linha aqui nós podemos chamar por linha de tendência de alta ou LTA, abreviação. O L, linha, o T, tendência, o A, alta. E se for para baixa, linha de tendência de baixa é só LTB, que seria linha de tendência de baixa. O preço aqui vem respeitar o nosso fundo, ele não está a romper o nosso fundo, apenas está a romper o topo. Se vocês derem conta, aqui tem o famoso boss, deixa-me lembrar o gráfico, aqui tem o famoso boss. Quer dizer, eu esperava que este fundo aqui, deixa-me trocar a ferramenta, eu esperava que esse fundo não fosse rompido por este topo. Este topo não podia mandar o preço para baixo e romper o meu fundo, porque eu sei que estou numa tendência de alta, mas era suposto eu esperar um movimento ou um choque aqui, ou um boss. Não um choque, né, que seria uma reversão de tendência, porque eu vi que o preço fez já o fundo, ele subiu, fez o fundo aqui, eu só queria que o preço rompesse aqui para fazer o boss, que seria a continuação de tendência. Agora, caso o preço rompa esta zona que eu meti aqui, que seria o fundo, o preço está vindo assim, bate aqui. Agora o preço subiu, chegou até aqui. Se o preço rompesse aqui, nós teríamos formado o choque, que seria quebra na estrutura ou reversão de tendência. O choque. E após o choque romper aqui, ele devia ter feito isso. E aqui teria boss, que seria já a continuação dessa quebra aqui que aconteceu. Agora tem tendência de baixa, que seria ligar este topo com este topo, que formaria uma tendência. E o preço só tinha que vir respeitar. Caso o preço rompesse aqui formaria já formaria bem aqui, né, porque estão da mesma medida, formaria já o boss. Não sei se foi bem explícito, mas vou meter outra imagem no gráfico para podermos entender. Acho que essa imagem não, deixa eu meter esta pequena, não está em tempo menor. Aqui, se vocês derem conta, como eu havia dito, isso acontece numa zona de interesse. Esta zona cinzenta aqui, toda ela, esta zona aqui é o nosso ponto de interesse em um tempo maior, que depois nós fizemos a nossa entrada ou esperamos esta formular aquela cena para pegar um pequeno movimento. Aqui acontece que o preço, aqui acontece o seguinte, o preço está numa tendência de baixa, o preço vem assim de cima, vem meter mais outra ferramenta, o preço vem de cima para baixo. Aqui houve um boss, que é continuação de tendência. Quando o preço fez este fundo aqui, o preço subiu e fez mais outro fundo aqui. Esse fundo aqui, este topo não conseguiu romper este fundo. Este fundo era suposto eu esperar o rompimento deste fundo para continuar a tendência de baixa. Só por ele não romper esse fundo já me indica alguma coisa. E por ele não romper este fundo aqui, ele veio, subiu, respeitou, mas este topo rompeu este fundo rompeu este topo, tá vendo? E ele rompendo este topo aqui, fazendo isso, tá a fazer aqui o choque, que é o quebra
de estrutura, reversão de tendência ou mudança de tendência, ele, se der em conta, aqui houve o seguinte: o preço veio daqui numa tendência de baixa, que chegou aqui, o preço fez isso, este não rompeu o topo e aconteceu isso. Tá vendo? Aqui houve um boss, aqui houve um choque, porque era suposto, aqui tem o boss, né? Aqui tem o choque. Era suposto, aqui tem um choque, era suposto o preço ou este topo romper este fundo, mas porventura, como o mercado fez das suas, ele não rompeu, que aconteceu esse movimento, que houve um choque, uma reversão de tendência. E após acontecer a reversão de tendência, eu encarei o meu modelo de entrada. Aqui houve um modelo que eu posicionei, esperei o mercado vir e chegar aqui, fazer essa mitigação e entrar numa tendência. Aqui era mesmo uma mudança de estrutura. Eu encontrei o modelo, esperei o preço romper este tipo, não esperei, né? Entrei já para pegar um pequeno movimento. Quero apagar aqui essa. Já saiu. E o preço, quando chegou aqui, fez essa cena que fez o boss. Fez o boss por quê? Porque o preço já via, ele só está continuando a tendência de alta, porque houve mudança aqui neste ponto. Ele estava vindo de baixa, mas houve mudança aqui que agora foi de alta. Estava de alta por um pequeno tempo e depois caiu. É como eu estava a mostrar lá no gráfico anterior. Neste gráfico, o preço você pode pegar um pequeno movimento, mas depois vai continuar isso já em time maior. Este aqui é o nosso exemplo, mas vou dar uma olhada se encontro mais algo interessado para poder partilhar, fazer entender, né? Porque os exemplos provavelmente é que chegam a nos dar uma maior visão daquilo que possa estar a ser abordado aqui. Eu estou a ficar sem carga, deixa-me só meter aqui pausa, vou pôr o PC na carga. Já estou de volta. Só para dizer, essa aula aqui podia ser algo mais curto, uma aula mais curta com pouco tempo, né? Mas eu decidi mesmo mostrar aqui algumas imagens para termos uma visão mais clara, né? Quanto exemplo eu tiver a mostrar, mais compreensão vocês vão ter, com mais entendimento. Mas vamos a isso. E só para dizer que esta aula, as aulas que nós vamos ter aqui no curso, são conteúdo de nós assistirmos sempre, como repetir maratonas de filme, tá vendo? Sessões de filme ou repetir série, algo do gênero. Temos que passar a repetir, assistir às aulas várias vezes para nós termos os conhecimentos em mente. Não é só ver uma vez e tudo bem, entender o que é que se passa. Se nós vamos a isso, vou dar uma explicação. Se nós demos conta, estamos numa tendência aqui de alta. O mercado aqui vem trabalhando numa tendência de alta. Só que depois o mercado fez esse movimento aqui de baixa, que rompeu o último fundo. Aqui fez o choque, quebra de estrutura. Mudança de tendência. Ele fazendo isso, se derem conta, aqui só está até boss aqui. Aqui houve um boss. Aqui também houve um boss. Mas essa cena estava analisada de uma outra forma, aqui como num ponto de interesse ter a liquidez. Houve um boss, se derem conta, podemos fazer uma tendência de alta aqui até o momento que houve um boss. Tá vendo? Aqui até o momento que houve um choque, uma mudança de tendência. E o preço aqui fez essa mudança de tendência, tipo rompeu, né? O nosso topo, o nosso fundo anterior. E eu peguei este movimento para pegar pelo menos uma continuação, esperar por um boss.
um boss que seria continuação da tendência que houve aqui, continuação da tendência que é a mudança. Após houver o choque, espero que seja real, que o preço faça esta pernada. Uma pernada N e esta pernada, que seria formar aqui o boss, que seria a continuação da tendência. E para isso eu aqui encontrei o modelo de entrada, encontrei uma OB. Aqui havia encontrado uma OB. OB é um modelo de entrada. Em breve eu vou falar ordem block. Se puderem podem dar uma pesquisada, né? Ordem block. Em breve vamos falar do nosso modelo de entrada. Como havia dito, ele foi indo fazendo o seu boss, até que houve uma mudança de estrutura aqui em tempo menor, mas também houve aqui, esta aqui será uma confirmação bela. Esta aqui, tá vendo? Porque nós vamos ver este movimento aqui, temos que pensar só como um. Agora, este todo movimento aqui não indica muito, sei lá, que pode se romper, mas desde que não rompa o nosso topo e o nosso fundo mais baixo, tá vendo? O nosso fundo mais baixo, meio mais valioso. Por quê? Porque aqui dentro o preço pode vir, subir e aqui ele fazer essas brincadeiras, pode vir fazer isso, desde que não rompa essa aqui e este. Desde que não rompa essas duas zonas, o preço ainda está a trabalhar dentro de uma range, então nós esperamos por um rompimento de cima ou abaixo. Abaixo ele pode vir, depois romper aqui. Então, o que nos aconteceu é o seguinte, que o preço veio de uma alta, fez a baixa, começou a fazer aquele movimento que está tipo meio lateralizado, tendência. Depois tirou a liquidez de cima, fez a nossa quebra, quebrou esses todos os fundos que estão aqui, que seria uma linha de tendência, se derem conta, quebrou, a zona de quebra está aqui, mas é bom idealizar esta, é mais lógica. Eu também idealizei essa através do meu previous day high, né, que seria o preço e buscar o day low, previous day low. E é o que aconteceu na imagem a seguir, com uma entrada aqui, como um modelo de entrada. Eu disse que já tenho aqui os meus gravados, também aqui OB, que é ordem block, como podem ver está aqui também, já tenho gravado. Em breve vamos falar mais sobre isso. A ideia é só mostrar a foto a seguir, após isso vou terminar esta aula. Deixa-me pôr a foto a seguir para mostrar pelo menos o movimento que aconteceu, né? Após isso, tirou a minha seção abaixo, seção da Ásia. Em breve vamos falar da seção da Ásia. Este foi o resultado, que o preço fez a mudança e eu esperei pela continuação, esperei pelo rompimento dessa zona. O preço veio e até que rompeu, me confirmou uma tendência de baixa. Aqui eu só podia ligar a minha LT sem nenhum rompimento. Tudo estava a trabalhar dentro da zona. Mano, é mais ou menos isso. É só darem alguma revisada. As imagens também de alguns exemplos passei aqui. Como podem ver, essas imagens vai vos ajudar muito junto com o vídeo. Até breve. Até a próxima aula. Vamos ver o assunto em breve. É só continuarmos a lermos o e-book, que lá também vão ter algumas palavras mais específicas, algumas fases. Fizemos 30 minutos de aula. Então hoje ficamos por aqui. Até a próxima.